Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos entrar no momento da exposição bíblica. Alegre com o nosso Senhor por essa rica oportunidade. Esse dia a qual Ele separou, o dia do descanso, o dia do Senhor. Esta noite eu gostaria de estar falando sobre o amor que transforma. E isso mesmo, o amor que transforma. Meus amados irmãos, imagine comigo uma orquestra magnífica, composta por músicos talentosos e instrumentos requintados. À medida que a batuta do maestro se levanta, todos se preparam para tocar a sinfonia perfeita. Mas, de repente, um som horrível preenche o ar. Um dos instrumentos está completamente desafinado. Toda a beleza e a harmonia que se esperava desaparece, substituída por uma cacofonia desagradável. Não importa, meus irmãos, o quão habilidoso seja aqueles músicos, ou quão caro seja os instrumentos. Sem afinação perfeita, sem afinação correta, a música não tem valor. A música não tem valor. Outro exemplo, meus irmãos, pensem comigo em um lindo jardim. Nele há uma grande variedade de flores, cada uma mais bela do que a outra. Mas se faltar água, a essência vital que a sustenta, essas flores murcharão. Essas flores murcharão e perderão a sua beleza. Assim, meus irmãos, não se enganem. Assim, como uma orquestra sem harmonia ou um jardim sem água, nossa vida sem amor perde o seu propósito e valor. O amor, meus irmãos, é fundamental, é o fundamento indispensável para toda a vida cristã. O amor é essa água essencial para a nossa vida espiritual. Sem ele, toda a nossa beleza, todos os nossos esforços murcham e perde o valor. Da mesma forma, meus irmãos, da mesma forma, o apóstolo Paulo nos mostra em 1 Coríntios 13, que sem amor, todas as nossas ações, todos os nossos dons espirituais são como aqueles instrumentos desafinados. Podemos, meus irmãos, ter todos os dons, fazer grande sacrifício, mas se não houver amor, tudo se torna inútil e sem sentido. Tudo se torna inútil e sem sentido. Vamos entender essa noite em 1 Coríntios 13, como o amor é a verdadeira essência que dá sentido às nossas vidas e às nossas ações. 1 Coríntios 13, um dos capítulos mais amados e mais conhecido das Escrituras. Aqui o apóstolo Paulo fala sobre a natureza e a importância do amor. No mundo atual, onde tantas vezes o amor é mal compreendido ou distorcido, precisamos, meus irmãos, precisamos redescobrir o que significa amar verdadeiramente à luz do Evangelho. Por isso eu lhes convido, meus irmãos, por isso eu convido vocês, abra comigo as Sagradas Escrituras, em 1 Coríntios 13, capítulo 1, do verso 1 ao 13. Carta do apóstolo Paulo, primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 13, verso de 1 a 13. E vamos ver, vamos entender o que o apóstolo Paulo fala-se sobre este amor, o amor que transforma. Carta do apóstolo Paulo, capítulo 3, primeira carta, primeira aos Coríntios, né? 1 aos Coríntios,
1 Coríntios 13, versículo 1 a 13, diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, esses três, porém, o maior deste é o amor. Meus amados irmãos, Paulo não se refere diretamente a Cristo. Em nenhum momento, Paulo se refere diretamente a Cristo no texto, mas ao conceito geral de amor. Ágape, em grego, que é um amor altruísta, incondicional e sacrificial. No entanto, meus amados, o amor que Paulo descreve certamente é especificado de maneira perfeita em Cristo Jesus. Por isso, eu quero falar para vocês sobre o amor que transforma. Isso mesmo. O amor que transforma um homem caído em filho de Deus. O amor que transforma um alcoólatra em um homem sóbrio. O amor que transforma um usuário de droga em um homem limpo, liberto do vício. O amor que transforma um criminoso em um homem arrependido. O amor que transforma um homem violento e cheio de ira em um homem manso e humilde de coração. O amor que transforma um filho rebelde em um filho obediente. Somente Deus que faz isso na vida do homem. Não existe fórmula mágica. Não existe terapia nesse sentido. Somente Deus que transforma e muda a natureza do homem. O homem por si só não procura Deus. É Deus que o resgata, é Deus que o salva. E depois de sermos salvos por Deus, o amor se torna a essência da nossa vida. O amor se torna a base de todas as nossas ações. Sem amor, nossos dons e obra perdem seu valor. Por isso, meus amados, nessa noite eu tiro 3 lições no texto bíblico para nossas vidas, que nos mostra que o amor é a essência da vida cristã, é a base de todas as nossas ações. Primeira lição para nossas vidas hoje é a superioridade do amor, verso de 1 a 3.
Segunda lição para nossas vidas hoje será a natureza do amor, verso de 4 a 7. Terceira lição para nossas vidas hoje será a permanência do amor, versículo de 8 a 13. A primeira lição para nossas vidas hoje é a superioridade do amor, versículo de 1 a 3, vamos ver o que as Sagradas Escrituras nos fala. O apóstolo Paulo escreve que, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E por que o amor é superior aos demais dons? Por que o amor é superior aos demais dons? Porque, meus irmãos, o amor visto como um dom de Deus, esse amor exemplifica Cristo. Olha o que a Sagrada Escritura nos fala. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está lá em João 3:16. Paulo, meus irmãos, começa dizendo que, sem amor, os maiores dons espirituais é inútil. Podemos falar no idioma dos homens ou dos anjos, e ter o dom de profecia, entender todos os mistérios e ter uma fé que move montanha, mas sem amor, nada disso tem valor. Mesmo os nossos atos de sacrifício, como dar tudo aos pobres, ou entregar o nosso corpo para ser queimado, são vazios sem o amor. Paulo, meus irmãos, escreve sobre a supremacia do amor, destacando sua importância acima de todos os dons espirituais. A mensagem central que Paulo passa aos seus leitores é que sem amor todos os outros dons e ações são inúteis. Ele começa descrevendo que falar outra língua, seja ela humana, ou seja ela dos anjos, profetizar, ter conhecimento e fé, ou mesmo fazer sacrifício, tudo isso é sem valor se não for feito com amor. Tudo isso é sem valor se não for feito com amor. Igreja do Senhor, imagine um músico talentoso, com uma grande habilidade, mas tocando um violino desafinado. Embora ele tenha habilidade extraordinária, mas a música que ele produz seria desagradável aos ouvidos. Da mesma forma, meus irmãos, nossos dons e ações sem amor são como uma música desafinada para Deus. São como música desafinada para Deus. Aplicação prática, meus irmãos, para nossas vidas. Como aplicamos isso em nossas vidas? Precisamos refletir sobre nossas motivações. Precisamos refletir sobre nossas motivações. Qual é a nossa verdadeira motivação ao exercer nossas funções dentro do corpo de Cristo? Qual é a nossa verdadeira motivação ao exercer nossas funções dentro do corpo de Cristo? Como membro
do corpo de Cristo, qual tem sido as nossas motivações? Qual tem sido as nossas verdadeiras motivações para exercer os nossos dons dentro do reino de Deus? Tem sido por amor a Cristo e aos irmãos? Ou existe outras motivações que não é o amor ágape? Estamos, meus irmãos, servindo a Deus e aos outros por um amor genuíno ou por orgulho e reconhecimento? Precisamos, meus irmãos, precisamos desesperadamente pedir a Deus para purificar os nossos corações e enchê-los com o seu amor, para que tudo que façamos tenha um valor eterno. As Sagradas Escrituras nos fala que, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece Deus e Deus nele. Isso está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 16. Meus irmãos, o amor é a essência da vida cristã. É a base de todas as nossas ações. Sem amor, nossos dons e obra perdem seu valor. O amor é a essência da vida cristã, é a base de todas as nossas ações. Sem amor, nossos dons e obra perdem seu valor. Observamos a primeira lição no texto, que foi a superioridade do amor, verso de 1 a 3. Agora, meus irmãos, vamos olhar a segunda lição no texto bíblico, que é a natureza do amor, verso de 4 a 7. A natureza do amor, verso de 4 a 7. As Sagradas Escrituras nos fala que a natureza do amor o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúme, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo, meus amados irmãos, descreve as características do verdadeiro amor. Paulo descreve as características do amor verdadeiro. O apóstolo Paulo nos ensina que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é invejoso, muito menos vaidoso. O amor não se orgulha, o amor não é grosseiro, nem muito menos egoísta, não se irrita facilmente e também não guarda rancor. Mas o amor se alegra com a verdade, o amor protege, o amor confia, o amor espera, o amor persevera. Ele afirma que o amor é a base de tudo. Sem ele, as ações perdem seu significado. A mensagem de Paulo aos Coríntios é que o amor deve ser a motivação principal em todas as ações e que é duradouro. Ao contrário dos dons espirituais, que são temporários. O amor, meus irmãos, é a maior virtude que permanece quando tudo mais desaparecer. Essa passagem, meus amados, ela enfatiza que a verdadeira espiritualidade se manifesta no amor incondicional e altruísta para com os outros. Amados irmãos, pense comigo em um agricultor que cuida de sua plantação com paciência e dedicação, ano após ano, colheita após colheita.
protegendo-as das pragas, irrigando-as com água e colocando o adubo necessário para o seu crescimento. E cuidando de cada planta com muita dedicação e amor. Assim, meus amados, é o amor de Deus para conosco. Ele cuida, o amor, ele protege, o amor, ele nutre. Independentemente das dificuldades. Aplicação, meus irmãos, para nossas vidas, aplicação prática. Devemos examinar nossas vidas à luz dessa característica. Devemos examinar nossas vidas à luz dessas características. Estamos, irmãos, sendo bondoso com os outros? Estamos evitando a inveja e o orgulho? Estamos nos arrependendo quando falamos de forma grosseira com o próximo? Estamos nutrindo um bom relacionamento com os irmãos? Estamos evitando os conflitos desnecessários? Precisamos, meus irmãos, precisamos pedir a Deus que nos ajude a amar como Ele ama, refletindo essas qualidades em nosso dia a dia. As Sagradas Escrituras nos fala que mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Está lá em Romanos 5 e 8. Meus irmãos, o amor é a essência da vida cristã, é a base de todas as nossas ações. Sem amor, nossos dons e obra perdem seu valor. O amor é a essência da vida cristã, é a base de todas as ações. Sem amor, nossos dons e obra perdem o seu valor. A segunda verdade, ou a segunda lição no texto bíblico foi a natureza do amor, verso de 4 a 7. Agora vamos olhar para a terceira verdade, ou a terceira lição no texto bíblico, que é a permanência do amor. A permanência do amor no versículo de 8 a 13 de 1 Coríntios 13. Verso de 8 a 13 diz assim: o amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque, em parte, conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então, o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Paulo destaca que o amor nunca falha, enquanto profecias, línguas e conhecimento são temporários e cessarão, mas o amor é eterno. Agora vemos apenas um reflexo, mas um dia veremos face a face. A fé, a esperança e o amor permanecem, mas o maior desses é o amor. Paulo, meus irmãos, não se refere diretamente a Cristo, mas, como eu já havia falado, ao conceito geral de amor, ágape em grego, que é um amor altruísta, incondicional e sacrificial,
No entanto, meus irmãos, o amor que Paulo descreve certamente é exemplificado de maneira perfeita em Cristo Jesus. Jesus Cristo é o modelo supremo deste amor. Sua vida, ensinamento, sacrifício na cruz são manifestação do amor descrito por Paulo. O texto de 1 Coríntios 13 não menciona explicitamente Cristo, mas, meus irmãos, o tipo de amor a qual Paulo se refere é plenamente encarnado na pessoa e nas ações de Jesus Cristo. Portanto, meus amados, embora Paulo nos fala sobre um princípio geral de amor, mas para nós cristãos, esse amor é mais plenamente compreendido e vivido através do exemplo de Cristo. Através do exemplo de Cristo. Meus amados irmãos, imagine comigo uma vela acesa num quarto escuro. Por que eu estou usando a ilustração da vela? Porque nessa época não existia luz elétrica. Você precisa de uma vela em um quarto para procurar os seus objetos, para andar de um lado para outro, ou até mesmo para preparar a sua cama, para dormir. Mas quando o dia amanhece, quando o sol vem, que as janelas da sua casa e a porta da sua casa está aberta e a luz do sol entra no seu quarto, me responde uma coisa: qual a necessidade de uma vela? É desnecessário. A vela ela foi muito útil à noite, na escuridão, quando você estava no escuro do seu ambiente. Porém agora é dia e há a luz solar. É desnecessário uma vela, não tem mais necessidade. Da mesma forma, meus irmãos, os dons espirituais são como esta vela, é igual essa vela, são temporários, necessários apenas enquanto estamos neste mundo. Mas o amor é como o sol, eterno e sempre brilhante. Eterno e sempre brilhante. Aplicação, meus irmãos, aplicação prática para nossas vidas. Como aplicamos essa porção da palavra de Deus em nossas vidas? Precisamos investir em algo que nunca passará. O amor de Deus para conosco. Precisamos investir em algo que nunca passará. O amor de Deus para conosco. Devemos construir nossas vidas sobre o fundamento do amor, sabendo que é o único que permanecerá eternamente. Isso significa priorizar relacionamento, perdoar prontamente e buscar o bem dos outros acima do nosso próprio. Isso mesmo, e buscar o bem dos outros acima do nosso próprio bem. As Sagradas Escrituras nos fala que: pois eu estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso está em Romanos 8, 38 a 39. Concluindo, meus irmãos, o amor é a essência da vida cristã. É a base de todas as nossas ações. Sem amor, nossos dons e obra perdem seu valor. O amor é a essência da vida cristã. É a base de todas as nossas ações. Sem amor, nossos dons e obra perdem seu valor. 3 lições para nossas vidas hoje. A superioridade do amor, versículos de 1 a 3. A natureza do amor,
versículo de 4 a 7. A permanência do amor, versículo de 8 a 13. 1 Coríntios 13 nos desafia, meus irmãos, a reavaliar nossas vidas e nossas prioridades. O amor é o caminho mais excelente. Sem ele, nada mais importa. Sem ele, nada mais importa. Devemos, meus irmãos, buscar viver de acordo à definição bíblica de amor, permitindo que o Espírito Santo nos transforme à imagem de Cristo. Permitindo que o Espírito Santo nos transforme à imagem de Cristo. Que é o perfeito, meus irmãos, que é o perfeito exemplo de amor. Desafio para nossas vidas, meus irmãos. Desafio para nossas vidas. Peçamos a Deus hoje que nos encha com seu amor e nos capacite a amar como Ele ama. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo do amor de Deus, impactando todos ao nosso redor. Oramos, meus irmãos, oramos esta noite. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, pelo exemplo perfeito de amor em Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a viver conforme o amor descrito em 1 Coríntios 13. Purifica-nos, ó Deus, purifica-nos, ó Pai, os nossos corações e remova, ó Deus, qualquer egoísmo e orgulho. E encha-nos, ó Deus, com o Teu amor. E que tudo o que façamos, ó Deus, seja motivado pelo Teu amor para a Tua glória. Em nome de Jesus, oramos. Amém.